Foi uma mensagem que mexeu muito comigo. E quando eu cheguei em casa, o Espírito do Senhor trouxe ao meu coração uma outra mensagem intitulada Graça Escandalosa 2. Irmãos, eu sei que se Jesus não voltar eu vou morrer depois de vocês, mas eu vou ter o prazer de dizer: Jesus, eu fiz tudo que o Senhor me pediu, eu não fui covarde, amém? E eu sei porque Deus, Ele quer que eu ministre essa palavra simples, mas muito especial. Eu quero convidá-los para abrirem as vossas Bíblias, mesmo sentados, no livro de Oséias, capítulo 3. Oséias fica, depois de Salmos, você vai, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Aí depois de Daniel, aí você vai encontrar Oséias. Oséias, capítulo de número 3. Vamos ler 3 versículos, de 1 ao 3. Oséias, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Diz assim: E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros homens, outros deuses, e amem os bolos de uvas. E a comprei para mim, disse Oséias, por 15 peças de prata, e um homer de cevada, e meio homer de cevada. E lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim quero eu ser também para ti. Amém, queridos? Tema da mensagem, repetindo, Graça Escandalosa 2. No século 8 a.C., nasceu um homem por nome Oséias. E este homem recebeu este nome com um significado. Oséias quer dizer salvação. No ano de 755 a 715 a.C., Oséias exerceu o ministério, para mim, um dos mais poderosos do Antigo Testamento. Oséias, um profeta que não se sabe, que não se encontra sobre Oséias nenhum deslize, não se fala de Oséias, de nenhum erro, de nenhum crime que Oséias tenha cometido. E Deus, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Oséias, filho de Beeri. E Deus pediu para Oséias ser como ele é, para que Oséias pudesse se parecer com ele, ser imitador dele. Como Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Jesus Cristo. E Deus chama Oséias, um profeta que nasceu para ser usado por Deus. Eu creio que Oséias imaginava que Deus iria enviá-lo para profetizar para a nação de Israel, para o reino do norte. E Oséias acreditava que iria ser usado semelhantemente aos outros profetas que lhe antecederam. Só que Deus veio a Oséias e pediu a Oséias que ele exercesse um ministério completamente diferente dos outros profetas. E Deus diz a Oséias, ele disse: sim, Senhor, eis-me aqui. Ele disse: eu quero que você vá até ao templo pagão, e você vai escolher dentro deste templo pagão uma esposa para você.
Eu não quero que você escolha uma mulher dos hebreus, não quero que você escolha uma mulher de renome, uma mulher de caráter, não, Oséias. Eu quero que você vá aonde estão as prostitutas de Baal, aonde estão as mulheres mais famosas daquela região, e você vai ao templo, e você vai escolher uma mulher, uma prostituta, e você vai se casar com ela. Irmãos, Oséias não questionou a Deus. Oséias não perguntou ao Senhor, por quê? Por que eu, Senhor? Para que, Senhor? Eu tenho me guardado toda a minha vida para uma virgem de Israel, e o Senhor me manda escolher uma prostituta. Mas Oséias não questionou a Deus. E ele foi ao prostíbulo, e quando chegou lá, imagino eu, vestido de profeta, com um cajado na mão, e ele entrou no prostíbulo, e ele olhou as prostitutas que se vendiam, e ele amou uma delas. E ele amou uma que se chamava Gomer. E ele se aproximou de Gomer e falou o casamento para Gomer. E Oséias tira Gomer do prostíbulo, sai andando com Gomer e coloca Gomer dentro de uma casa. E a Bíblia diz que Oséias amou profundamente a Gomer. E Oséias começou a se relacionar com Gomer. Com 9 meses, saiu o primeiro fruto do amor de Oséias por Gomer. E nasce-lhe um filho. E Deus vem a Oséias e disse: eu quero que você, Oséias, coloque o nome do primeiro filho de Gisrael. E depois de mais um ano, Gomer engravida Oséias. E Deus manda colocar o nome, era uma menina, Loruama. E Deus manda colocar este nome nesta menina. E no 3º ano, Oséias, como não era agricultor, ele só era usado por Deus, não se sabia, a missão dele era trabalhar. E no 3º ano nasce mais um filho, e Deus vem e diz: eu quero que você coloque o nome do seu filho de Lo-Ammi. E esses 3 nomes representariam os frutos do relacionamento de Deus com Israel. Gisrael, Deus disse: esse nome é profético, esse nome é o que vai acontecer entre a nação de Israel e a minha pessoa. Gisrael quer dizer dispersão. Depois dos pecados de Israel para comigo, Israel vai viver uma dispersão, vai haver destruição. E depois aconteceu que nesse mesmo lugar, que também tem o nome de Israel, morrem os 70 filhos de Acabe. E ali também aonde o reino do norte, as 10 tribos são, Deus coloca fim nas 10 tribos, e acontece a dispersão. E a segunda filha, chamada de Loruama, que quer dizer sem misericórdia, que a crise do relacionamento de Deus com Israel iria gerar uma falta de misericórdia. Deus não iria mais usar de misericórdia com Israel durante muitos anos, e a falta da misericórdia de Deus leva Israel para o cativeiro. Israel sofre 70 anos e acontecem muitas coisas. E o 3º filho, chamado de Lo-Ammi, quer dizer não meu povo. Israel durante muito tempo não seria mais chamado povo de Deus. Deus disse: coloque o nome de Lo-Ammi, porque Israel, durante esse período que estiver cativo, ele não vai significar nada para mim, e nem eu serei nada para Israel. Mas Deus, ele se enche de compaixão e profetiza através de Oséias
a restauração de Israel. E Deus disse que aonde havia falta de misericórdia, aonde havia dispersão, Deus iria trazer de volta a Israel, não mais para que Israel fosse povo, mas que fossem seus filhos. E isso acontece na pessoa de Jesus. Queridos, escute bem. Depois de 3 anos, Gomer volta para sua terra. Gomer abandona Oséias. Gomer abandona os seus filhos. E a Bíblia diz que Gomer volta para os braços dos seus amantes. E Gomer volta dizendo: eu vou viver uma vida mais feliz, eu vou voltar para os braços de quem me dá de comer, de quem me dá de beber, de quem me veste de linho, de quem me dá cobertas de lã, de quem me dá azeite. Eu vou voltar para viver uma vida mais feliz do que a que eu vivo com Oséias. Queridos, quando Gomer volta para os braços dos seus amantes, Deus chega para Oséias e diz: Oséias, eu preciso que você empreenda uma nova missão. Ele disse: qual é, Senhor? Eu quero que você volte e vá buscar Gomer de volta para os seus braços. E quando você chegar aonde Gomer está, no templo pagão dos Baalins, você vai encontrar Gomer nos braços dos seus amantes. E eu quero que você chegue a ela e pague o preço de um escravo por ela. E abrace Gomer, traga Gomer de volta e cubra Gomer de amor. Para mim isso foi muito forte. Eu creio que a segunda situação foi mais difícil do que a primeira. E Oséias vai e pega Gomer de volta, traz Gomer de volta para dentro da sua casa, paga o dote de Gomer, e Oséias volta muito feliz a se relacionar novamente com Gomer. Isso é muito forte. Eu estou falando de uma história única na Bíblia, que Deus chama um profeta para que através do profeta, através desta encenação verdadeira, Deus pudesse escrever na sua própria palavra o amor que Deus tem por Israel e a misericórdia que Deus tem por aquela pessoa que Ele ama. E Deus estava dizendo: Oséias, o que você fez por esta mulher foi o que eu fiz por Israel. Quando Israel estava no Egito, se prostituindo com os ídolos do Egito, e eu fui ao Egito e tirei Israel de dentro do Egito para ser meu povo, povo santo. Tirei esta nação para ser minha nação. E só que esta nação de Israel, mesmo no deserto, Oséias, ela se voltou para a idolatria, ela se voltou para os seus deuses. Não foi uma nem duas vezes que Israel no deserto chorou com saudades dos pepinos e das cebolas e das carnes que eram encontradas no Egito, querendo voltar para a antiga vida. E Deus estava dizendo: olha, Oséias, o que você está vivendo na sua pele é o que eu tenho vivido com esta nação. Eu tenho amado a Israel, mas eu tenho sido traído por Israel. Todas as vezes que Israel volta aos Baalins, volta a adorar a Zera, volta a adorar os ídolos, volta a se prostrar diante dos ídolos, Israel está voltando aos braços dos seus amantes. Mas Oséias, assim como você foi buscar Gomer outra vez, eu decido amar Israel outra vez.
e eu vou buscar Israel, vou levantar Israel do pó e da cinza. Israel vai voltar a ser nação minha, nação santa. Eu vou buscar Israel outra vez, porque eu decidi amar Israel. Isso, o casamento vitorioso, o casamento que tem êxito, o casamento que consegue contabilizar vitórias, não é um casamento entre pessoas perfeitas, não é um casamento entre pessoas que estabelecem princípios perfeitos e que em cima desses princípios não retrocede, não aceita desculpas. Tem que ser: escreveu, não leu, pau comeu. O casamento vitorioso não é para estas pessoas que são perfeitas aos seus olhos e que não admitem falhas nos seus relacionamentos. E Deus mostra nesse relacionamento de Oséias com Gomer, dele com Israel, como é que se conserva um casamento. Dentro de um casamento existe sofrimento, existe humilhação. Deus foi humilhado várias vezes por Israel, como Oséias foi humilhado por Gomer, quando ela voltou aos braços dos seus amantes. Dentro de um relacionamento existem as perdas, existem os momentos onde o marido machuca o coração da esposa, a esposa frustra o marido, e nestes momentos de ferimentos, de mágoas, de ódio, de brigas, nestes momentos é onde entra a receita de Deus para um casamento vitorioso. É que mesmo havendo sofrimento e dor, a chave poderosa para um casamento vitorioso chama-se o perdão de Deus em meio ao sofrimento. E aí Deus passa essa receita para os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o casamento está em crise, aqueles que usam da graça escandalosa não destrói o casamento, não destrói o cônjuge, nem a esposa, não destrói, mas usa a crise, usa o sofrimento, e nesse sofrimento libera uma graça, lhe estendendo a mão, dizendo: você merece outra oportunidade. Amanhã vai ser você que vai precisar de uma mão estendida. Casamentos é assim: se você já está no segundo, o primeiro não tem mais jeito, use a graça escandalosa de Deus no segundo casamento. Não parta para um terceiro. Se você já está no terceiro e não tem mais chance, nem no primeiro nem no segundo, salve o terceiro casamento, porque Deus opera onde há graça escandalosa. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, um dia Deus disse para Oséias que o seu povo Israel deixaria de ser povo para serem filhos. E Deus começa a realização desta grande obra na pessoa de Jesus. Eu estava lembrando desse texto que eu vou falar agora para vocês, e aqui é onde entra o significado dessa mensagem que eu estou ministrando para vocês. É quando no capítulo 8 de João, a Bíblia diz que Jesus tinha subido ao Monte das Oliveiras, e Jesus passou a noite inteira orando, passou a noite inteira se relacionando com Deus. No outro dia, Jesus desce do Monte das Oliveiras, cheio de poder, cheio de graça, cheio de amor para dar. Naquela noite, escute isso, querida igreja. Naquela noite, eu não sei em qual das vigílias da noite esta mulher do capítulo 8 de João, ela passou parte, não sei se a noite inteira, a Bíblia não fala, não sei se na terceira
ou se na quarta vigília da noite, enquanto Jesus estava no monte orando, adorando e cantando, esta mulher passou parte da noite nos braços de um amante. É forte, é forte. O amante é forte, é forte. Eu fico até tremendo só em falar. Ela passou parte da noite nos braços de um amante. É forte. Eu vou repetir porque é forte. Enquanto Jesus passou a noite chorando, talvez gemendo na presença de Deus, essa mulher passou parte da noite gemendo nos braços de Faraó. É forte para mim. Aí logo cedo, os escribas e fariseus, os crentões da época, flagram esta mulher em ação, trabalhando para o inimigo, e põe as mãos nesta mulher, traz esta mulher ainda descabelada. É forte. Mulher descabelada é forte para mim, eu tenho até medo. E puxar essa mulher ainda descabelada, envergonhada, mandaram o cidadão do Nordeste da linha e arrastaram esta mulher envergonhada e trouxeram na frente de Jesus e a puseram diante dele e disseram: olha, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, nós pegamos os dois na maior safadeza. Ainda está suada, ó, está suada aí, eu estou conjecturando. Está cansada aí, pergunta de que está cansada? Pergunta, quero que ela fale, essa salafrária. Forte, mulher cansada é forte para mim. E a mulher lá ofegante, e eles disseram: a lei de Moisés nos manda que estas pessoas sejam apedrejadas, tu porém que dizes? Irmãos, eu pensei, meu Deus, se fosse eu no lugar de Jesus, eu talvez dissesse assim: é verdade, então eu vou atirar a primeira pedra, mesmo que eu jogue para não acertar. Mas a lei manda, Moisés escreveu na santa palavra de Deus que as tais sejam apedrejadas. E ali estavam as autoridades, os homens do sinédrio, ali talvez estavam representantes da cidade, da prefeitura, do juizado, ali estava a nata, e cada um já com a pedra na mão, porque aquela mulher representava o lixo da cidade, aquela mulher representava a pior espécie de mulher dentro de uma cidade, aquela mulher era o símbolo de Raabe. Ali todos queriam o extermínio daquela mulher, todos, do mais velho à criança, ninguém escapava. Os que representavam a lei queriam a morte desta mulher. E Jesus se baixa e começa a escrever na areia, e depois eles apertam Jesus se levanta e com autoridade diz: aqueles que não têm pecados, que seja o primeiro a tirar uma pedra contra esta mulher. E ali, irmãos, entra uma palavra de autoridade da divindade, e Jesus com esta autoridade traz a memória de todos eles a vida impura que cada ser humano vive distante de Deus. E ali eles começam a soltar as pedras, e um a um vão embora, e Jesus chega para aquela mulher, e não chama pelos predicados daquela mulher, não diz: olha, olha mulher da vida, olha prosti, olha, por favor, não, Jesus não chama ela de prosti, amiga prosti, sabe, não é... Olha, Jesus não chama, chega para ela e fala: mulher. Isso é graça escandalosa. Ele disse: mulher, aonde estão aqueles que queriam a sua morte? Aonde estão os teus acusadores? Ela disse: Senhor, ninguém me condenou. Jesus disse: mulher, nem eu também te condeno.
Escute isso, querido. Sabe o que Deus me falou? É que muitas pessoas vão chegar nesta comunidade aqui, na Assembleia de Deus de José de Anchieta, pessoas excluídas da sociedade, pessoas que estão vivendo no mais baixo nível de vida, e em todos os lugares por onde elas andaram quiseram matá-la, mas elas vão chegar numa igreja onde vai encontrar graça escandalosa. Nós vamos amar essas pessoas, vamos perdoar essas pessoas para a glória de Deus. Graça escandalosa. Quando eu vejo o pastor Renato aqui, a igreja aplaudindo, aplaude as pessoas que chegam, aplaude os aniversariantes, aplaude uma criança. Olha, irmão, se apareceu uma ave voando aqui, é capaz de a gente aplaudir vendo na ave a glória de Deus. Isso é amor pelas pessoas, é respeito, é honra às pessoas, isso é graça escandalosa. Pessoas vão chegar aqui dentro, pessoas que estão vivendo no mundo do crime, pessoas que a sociedade está dizendo mata, polícia mata, olha, não tem mais jeito, o que essa pessoa merece é a morte, mas diante de uma graça escandalosa, Jesus vai dizer: ninguém vai matar você não, ninguém vai acabar com a sua vida não, eu acredito em você, eu tenho um milagre para a sua vida, eu tenho uma vida nova para você. Assim como Deus foi buscar Israel no Egito, Oséias foi buscar Gomer no prostíbulo, Jesus através desta igreja vai buscar as pessoas onde elas estão, no mais baixo nível da sociedade, e a graça escandalosa de Deus vai perdoar os pecados dessas pessoas, e elas vão se transformar nos próximos missionários desta igreja, aqueles que vão trazer sua família para a presença de Deus, vai trazer a glória de Deus para as suas vidas, e nós vamos dizer: só o Senhor é Deus. Glorifique o nome do Senhor e aplaude o Senhor. Não queremos ninguém com pedras nas mãos nesta igreja. Nós não precisamos de pedras. Jesus é a pedra de esquina. O que essa igreja precisa é de amar as pessoas que estão sendo odiadas nos seus trabalhos, nas suas famílias. Não importa, todos nós estávamos na condição de Gomer, nenhum de nós prestávamos para nada, nenhum de nós valíamos nada, mas um dia Jesus veio nos buscar, nos salvou e colocou o Espírito Santo dentro de nós. E sabe de uma coisa? Nós não queremos mais nada com o Egito, nós não queremos mais nada com o prostíbulo, porque nós encontramos o amante das nossas almas, chamado Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Deixa eu contar só mais uma história da Bíblia para a gente encerrar. Outra vez Jesus é demais, irmãos. Jesus estava batizando algumas pessoas, e os fariseus viram que Jesus estava batizando mais do que João, mesmo que Jesus não batizasse, mas eram os seus discípulos. E os fariseus quiseram arrumar confusão entre o ministério de Jesus e o ministério de João Batista. E aí Jesus decide sair da Judeia e ir para a Galileia. E Jesus decide, nesse percurso, passar por Samaria. E quando Jesus ele vai passando por Samaria, Jesus decide ir a uma aldeia chamada Sicar. Escute isso. E quando Jesus chega nesta aldeia chamada Sicar, Jesus manda os discípulos comprar pão na cidade, todos eles, e Jesus fica sozinho. E Jesus se senta na beira do poço de Jacó. E quando Jesus senta naquele poço, daqui a pouco vem uma mulher. E eu creio, irmãos, assim fazendo a minha leitura, que esta mulher era muito linda. Porque uma mulher feia não iria, em pouco tempo, ter tido 5 maridos. E uma mulher feia, ela pode até conseguir um, mas demora. Mas essa mulher, em pouco tempo, já tinha 5, meu irmão. Essa mulher era uma sumidade. Essa mulher não estava sozinha, não.
Essa mulher era muito bonita. E essa mulher, e chega uma bela mulher no poço de Jacó para tirar água. E Jesus, que tinha mandado os discípulos ir todos para a cidade, vão todos, eu quero todos longe de mim. Aí Jesus, quando aquela mulher vai tirar água, Jesus chega para aquela mulher e fala assim: mulher. Irmãos, a honra que Jesus dá para as pessoas que não valem nada para a sociedade me impressiona. Nós precisamos aprender muito com Jesus a chamar as pessoas pelo nome, a olhar para as pessoas, para o que elas vão ser, depois do milagre. Depois que o Espírito Santo entrar aqui dentro, não tem gente feia, não tem bandido, não tem safado, não tem qualquer criatura que não presta. Ela só não presta enquanto o Espírito Santo não vem fazer morada aqui dentro. Depois que o Espírito Santo vem, todo mundo se transforma numa nova criatura. Às vezes Jesus disse: mulher, dá-me de beber. Irmãos, uma coisa que eu estava pensando hoje é que durante muitos séculos os samaritanos e os judeus não se comunicavam. Havia uma briga entre eles do século 7 ainda antes de Cristo, e os judeus, eles tinham nojo dos samaritanos. E Jesus, ele quebra um relacionamento em crise usando a graça escandalosa. Escute isso: quem tem graça escandalosa dentro do coração quebra gelo. Você não está conversando com A nem com B, porque não tem graça escandalosa dentro de você. Se houver inimizade no seu coração, se você não vai com a cara de A, de B, de C, é porque a graça escandalosa não chegou no seu coração. Porque quando a graça escandalosa chega, o escândalo na cara do diabo é tão grande que você não consegue ficar calado. E Jesus quebra um relacionamento de mais de 7 séculos. Jesus chega para esta mulher e com um sorriso diz: mulher, quebrando relacionamentos em crise. Você quer que seu casamento melhore? Use a graça escandalosa, quebre o gelo, falando como gente, que é gente, da gente, entendeu? Do peito, do lado da sombra, onde não tem calor, sabe? Coloque essas pessoas num lugar nobre e chame-a pelo nome, que você vai ver o milagre que acontece quando a graça escandalosa é colocada em prática. E quando Jesus chega para essa mulher e fala: mulher, dá-me de beber, ela disse: como? Sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus disse: mulher, de novo, reforçou: se tu souberas quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva, e nunca mais terias que vir aqui beber, porque aqueles que bebem desta água voltarão a ter sede, mas aqueles que bebem da água que eu lhes dou, nunca mais terá sede, porque a água que eu dou se fará nele uma fonte de águas vivas, que salta para a vida eterna. Aí ela falou: Senhor, dá-me desta água, para que eu não venha aqui nesta fonte buscar. Jesus disse: vai e chama o teu marido. Aí ela falou: eu não tenho marido. Jesus disse: realmente, porque já 5 maridos tiveste, e o 6º que está lá na tua casa não é teu. É forte. Aí eu creio que nessa hora ela chorando disse: eu vejo que tu és profeta. Ninguém sabia do histórico desta mulher, e Jesus, com amor, com uma graça escandalosa, dizendo: eu sei que já tiveste 5, e o 6º que estás com ele não é teu. E ela disse: Senhor, eu vejo que és profeta. E essa mulher se converte a Cristo, e ela vai, deixa o cântaro junto à fonte, e vai para a cidade de Samaria, e quando chega lá, abre a boca dizendo: gente, venham ver um homem que disse tudo da minha vida. Não é este, porém, o Messias?
E a cidade veio a conhecer Jesus através do testemunho desta mulher. E assim como Deus foi buscar Israel no Egito, assim como Osés foi buscar Gomer no prostíbulo, Jesus foi buscar esta mulher em Samaria. Precisamos de buscar aquelas pessoas que não conseguirão jamais chegar sozinhas na casa de Deus. E eu peço a Deus que traga sobre esta igreja uma graça escandalosa, que possamos ir buscar as samaritanas, que possamos ir buscar as mulheres adúlteras, os homens adúlteros, que possamos ir buscar as Raabes desta vida, os cegos de Jericó, aqueles que a sociedade estão pedindo a sua morte, mas aqueles que têm a graça escandalosa de Deus, vai determinar, estas pessoas não morrerão, até que conheçam a face daquele que está entre nós. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Pastor Renato. Ficamos em pé, queridos, em nome de Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. Ter a graça escandalosa. Você veio no lugar certo, na hora certa, porque a graça escandalosa do Senhor está neste lugar. Saia do seu lugar e venha agora, porque eu quero orar por você em nome de Jesus. Xarabasuri canta la barabassai. Diga. Ele me amou. Tá bonito, tá gostoso. É Marcos. Eita glória. Recarabassuri calabash.